Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, muito bem-vindo para mais um estudo da inspirada e santa palavra do nosso Deus. No nosso último encontro com a palavra, compartilhei com você os 3 fatores do pecado. O castigo é o primeiro deles, o segundo é o poder e o terceiro é o preço do pecado. Depois de ter dado as más notícias, vou reservar o estudo de hoje para compartilhar com vocês as boas novas sobre os 3 fatores da salvação. Os 3 fatores da salvação tornam-se muito mais evidentes com os 3 fatores do pecado. Observe que as Escrituras sempre dão as más notícias antes de dar as boas notícias. As más notícias são como o veludo preto sobre o qual o joalheiro exibe os seus diamantes. Quando a Bíblia fala sobre os 3 fatores do pecado, ou seja, seu castigo, seu poder e seu preço, ela nos prepara para apreciarmos os 3 fatores da salvação. O primeiro fator da salvação é que Jesus Cristo eliminou o castigo do pecado. As Escrituras chamam isso de o Evangelho ou Boas Novas. O Evangelho é a única solução de Deus para o castigo do pecado. Gostaria de parafrasear o que Jesus disse ao rabino Nicodemos na noite em que eles passaram conversando. Eu sou o Filho único de Deus, sou a única solução de Deus e o único Salvador. Deus não tem outro Salvador nem outra solução. Quando ouvimos o que Jesus disse a Nicodemos, percebemos que ele deixou as outras religiões sem saída. Ou você crê, ou você não crê em Jesus. Naquela conversa com Nicodemos, Jesus proferiu uma das mais dogmáticas declarações. O Evangelho de Jesus Cristo representa a única maneira para a remoção do castigo do pecado da sua e da minha vida. O Evangelho de Jesus Cristo é o primeiro fator da salvação. O segundo fator da salvação são as boas novas de que o Espírito Santo é maior do que o poder do pecado em nossas vidas. Essa é a ênfase na mensagem de Paulo na carta aos Romanos. O apóstolo João afirma em 1 João 4:4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esteja certo de que o pecado tem um poder e que o poder do pecado é muito grande. Com exceção do poder de Deus, não há nenhum outro poder maior do que o poder do pecado, o poder do mal, o poder de Satanás. Mas a notícia boa é que o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás e do pecado. O apóstolo Paulo afirma que por causa do Espírito Santo somos super vencedores. Não precisamos viver em pecado nem estar sob o poder do pecado. Quando nos apropriamos da graça de Deus, podemos nos tornar super vencedores sobre o poder do pecado em nossas vidas. Paulo nos diz em sua carta aos Romanos, no 1º versículo do capítulo 5, assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus resolveu o problema do castigo do pecado. Paulo inicia a segunda parte da sua carta em Romanos, capítulo 5, verso 2, dizendo: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus. Isso não é tudo. Através de Cristo também temos acesso ao carisma, ao poder do Espírito Santo, o que significa que podemos viver nesse mundo de uma maneira que glorifique a Deus. O poder do Espírito Santo é maior do que o poder do pecado. O terceiro fator da salvação é um pouco mais difícil de se entender. É chamado de justificação. Esse terceiro fator da salvação está relacionado às marcas e cicatrizes do pecado, ao preço do pecado. Aos olhos de Deus, e essa é a notícia boa, nem mesmo as marcas do pecado são problema. A palavra justificado é uma das palavras mais bonitas da Bíblia. Davi usou essa palavra no Salmo 51. Justificado não é só uma palavra do Novo Testamento, é uma palavra da Bíblia. Vamos imaginar que Deus tenha gravado sua vida em uma fita de vídeo. Quando aquela parte pecaminosa da sua vida começa a tocar, Deus cortaria a fita. Depois que as partes do pecado tivessem sido tiradas, Deus
emendaria a fita para que não houvesse nenhum sinal de pecado na hora de tocá-la. O seu pecado não é apenas perdoado, é como se ele nunca tivesse acontecido. Isso é justificação. A omissão do pecado de Davi nos livros de Crônicas ilustra bem isso. A parte do pecado é cortada fora. Há muitos textos nas Escrituras sobre esse conceito de justificação. Ligadas à palavra justificado, observemos a ocorrência de 3 palavras 150 vezes. Aos seus olhos. Aos olhos de Deus. É como nunca tivesse havido pecado, sem manchas, sem cicatrizes, sem traços de pecados aos olhos de Deus. No entanto, a justificação acontece em 2 dimensões. É muito importante ser justificados aos olhos de Deus, ou sermos justificados aos olhos de Deus, mas às vezes também é importante ser justificado aos olhos dos outros. Vamos imaginar que você tenha cometido um assassinato e eu vá visitá-lo na prisão onde você está sentenciado à morte. Como resultado da minha visita, você aceita Jesus Cristo. Aos olhos de Deus, é como se você nunca tivesse pecado nem cometido o assassinato. Mas será que sua fé em Cristo implica em você ser posto em liberdade? Será que você pode sair do presídio comigo? Não. Não existe esse tipo de justificação no plano horizontal. Mas a justificação pode ocorrer nos 2 planos, no vertical e no horizontal. Devemos ser justificados aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade. Aos olhos de Deus você não enfrenta nenhum problema, porque a justificação remove todas as manchas do pecado. Quando Deus olha para a capa que representa a sua vida, e ela está toda suja e manchada, Deus troca sua capa manchada com o pecado pela capa de Jesus, limpa e sem nenhuma mancha. A razão pela qual as Escrituras dizem, vá e não peques mais, e a razão pela qual também afirmam que é melhor não pecar, é porque podemos manchar a nossa capa e também a capa do nosso próximo, manchas que à vista dos homens são irremovíveis. Uma vez eu fui chamado à casa de um homem de 83 anos. Ele era um caso bem comum, tinha se convertido aos 82 anos. Depois de sua conversão, sua esposa me telefonou e disse, o senhor precisa falar com meu marido. Ele só chora o tempo todo e não fala nada, não se abre. Então fui visitar esse senhor. Quando finalmente ele conseguiu controlar o choro, me disse, meus filhos, meus filhos, meus filhos. O que tem os teus filhos? Eu perguntei. Ele me disse que tinha sido um pai muito ruim e contou como maltratava os seus filhos. Na sua opinião, ele tinha destruído a vida de seus filhos. 2 deles viviam em hospitais psiquiátricos. Esse homem se achava responsável pela vida miserável que seus filhos levavam. O pai tinha se convertido e, aos olhos de Deus, não havia mais manchas, nem castigo. Mas os seus filhos? E as consequências dos seus pecados contra eles? Havia cicatrizes e manchas nas vidas de seus filhos. Sabe, há certas coisas que não podemos desfazer. Isso se encaixa muito bem no 3º fator do pecado. O preço do pecado é alto e as cicatrizes às vezes são definitivas. A maioria dos pecados são gêmeos, afirmou Martin Luther. É que quando pecamos, frequentemente pecamos com mais uma pessoa. Nós levamos outros ao pecado. Nós levamos, sim, outros ao pecado. E quando nos convertemos, o que podemos fazer com as manchas que deixamos nas vidas dessas pessoas? Que problema, hein? É por isso que as Escrituras afirmam, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Uma vez ouvi um poema chamado Conflito no Céu, que contava a seguinte história. 2 pessoas muito idosas estavam discutindo sobre qual delas seria o maior troféu da graça. O que tinha 91 anos disse, eu sou o maior troféu da graça no céu. Vivi uma vida terrível por 91 anos. No meu leito de morte aceitei Jesus e ele me salvou daquela vida horrível. Como um ladrão na cruz, eu sou um grande troféu da graça. O outro homem contra-argumentou dizendo, não, você está enganado. Eu sou o maior troféu da graça. Eu nasci em um lar cristão e ainda jovem aceitei a Jesus. Nunca vivi nos chiqueiros desse mundo e nunca andei na sujeira nem na lama do pecado. Você só teve a graça da salvação na hora da morte. Eu experimentei a graça da salvação a minha vida todinha. Portanto, sou um troféu da graça muito maior que você. E a discussão continuou sem que eles chegassem a uma conclusão.
Então incluíram os anjos na polêmica. Depois de muita discussão, os anjos chegaram a um veredito. O segundo homem é o maior troféu da graça. Deus não apenas o salvou do castigo do pecado, Deus o salvou do poder do pecado e do preço do pecado. Portanto, ele é o maior troféu da graça. Temo pelas igrejas que acham que só aqueles que são corruptos, só aquelas pessoas que foram bandidos antes de se converter e que têm um bom testemunho para contar, esses aí são os melhores. Sabe, algumas pessoas acham que ninguém vai querer ouvir o testemunho de alguém que foi sempre certinho. Essas pessoas podem causar sono na plateia porque não tem uma história de emoções. Mas se uma dessas pessoas famosas, recém-convertidas, for dar testemunho, os bancos vão se encher de gente, porque aquele lá sim tem um testemunho. Ele foi um ladrão, ele foi um sequestrador, ele foi um traficante. Isso está errado. A grande história é ficar longe do castigo, do poder e do preço do pecado. Essa é a mais bela história. Não há nada de bom no pecado. Não há nada de bonito, não. O salário do pecado é a morte. E também não há nada de bom nas consequências do pecado. Deus pode usar as consequências dos nossos pecados se respondermos a essas consequências da maneira como Davi fez. Deus pode restaurar os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Deus pode sarar as cicatrizes e tirar as manchas do pecado que são permanentes e irreversíveis. É por isso que as Escrituras afirmam que é melhor não pecar. Vai e não peques mais. Foi isso que Jesus disse à mulher que foi pega em adultério. Eu não te condeno, Jesus disse, mas porque ele amava a mulher, ele disse também, vai e não peques mais. Nunca dê a seus filhos a impressão de que é melhor pecar e depois ser salvo da vida do pecado. É melhor não pecar. A história de Davi é uma ilustração disso. Em toda a Bíblia temos o ensinamento dos 3 fatores do pecado. O pecado tem um castigo, o pecado tem poder e o pecado tem um preço altíssimo. Você consegue ver esses 3 fatores do pecado na vida de Davi? Eles são muito óbvios. Vemos o castigo do pecado em sua vida. É por isso que ele estava tão movido pelo arrependimento e pela confissão. Davi acreditava que a confissão e o arrependimento removeriam o castigo do seu pecado. O tabernáculo representa o Evangelho. O castigo do pecado tinha que ser removido. É por isso que a mão do pecador tinha que ser colocada sobre a cabeça do animal expiatório. O pecado do pecador, portanto, era colocado sobre a cabeça do animal expiatório. Assim, os sacrifícios resolviam o problema do castigo do pecado. Hoje podemos contar com o sangue de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi para levar os nossos pecados. Mas, para sermos perdoados, precisamos confessar nossos pecados. Precisamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.